18. David se levantou ao raiar do dia. Não importava a que horas se deitasse. Ele sempre acordava às 6:30 em ponto. Nesse dia, estava livre como um pássaro. Seu espetáculo no Palladium tinha se encerrado fazia uma semana. O programa de rádio estava no período de férias de verão e ele não precisaria escrever nenhum material novo por uns 2 meses. Espiou pela janela a manhã ensolarada e teve uma súbita pontada de saudade da zona rural. Embora o jardim de sua bela casa em Hampstead fosse grande, tinha um aspecto sintético. Não era nada comparado com Marshmont. Não havia nada rústico nem perigoso na paisagem ou no clima. O morador de Londres vivia esterilizado, correndo o risco de perder seus instintos básicos. Talvez conviesse tirar um longo período de férias nesse verão. Ele fora convidado para a casa de veraneio de um amigo no sul da França, mas não queria ficar longe de Greta. Abriu a porta-janela e saiu para o jardim. Com as mãos nos bolsos, passeou pelas aleias, admirando os canteiros bem cuidados, onde rosas e lobélias ofereciam uma profusão de cores em contraste com a macia grama verde esmeralda. Ele era um homem inteligente, racional, mas sabia que sua lógica fugia pela janela quando o assunto era Greta. Nos últimos 6 anos, os dois se viam com regularidade. Era frequente David ir ao apartamento delas aos domingos para almoçar com Greta e sua querida Tisca. Às vezes, levava Greta ao teatro, seguido por um jantar. O tempo havia passado e os dois tinham resvalado para uma relação de quase irmãos. David funcionava como uma caixa de ressonância para a carreira de Tisca e era visto como um amigo muito querido. O momento de modificar a relação entre eles nunca parecia chegar. Em todos os anos, desde que Greta reaparecera em sua vida, ele ainda não tinha reunido coragem para lhe dizer que a amava. David suspirou enquanto retirava uma flor murcha de uma das roseiras. Podia ao menos se consolar com o fato de ela não ter outro homem. É claro que, na prática, ainda era casada com Owen, muito embora não tivesse havido nenhum contato entre os dois nos últimos 7 anos. Além disso, sabia que toda a energia e amor de Greta iam para Tisca. Simplesmente não havia espaço para mais ninguém. A obsessão dela com a filha o preocupava. Greta estava vivendo por meio da menina, o que era nocivo não apenas para ela, mas também para Tisca. Muitas vezes, ao olhar para o corpo mirrado e o rosto pálido da garota, ele temia por seu futuro. A vida que levava em sua bolha de fama certamente não era saudável para uma criança. David sentia culpa por ter incentivado Greta a deixar a filha fazer seu primeiro filme. Mas como podia saber que ela ia se tornar uma estrela de tanto sucesso? Na ocasião, ele havia pensado que aquilo seria apenas uma pequena diversão e um dinheirinho extra. Quando as visitava em casa para o almoço de domingo, Jessica sempre estava em um de seus vestidos formais de festa que Greta insistia que usasse. Sentava-se à mesa com um ar tão constrangido que David tinha vontade de pegá-la no colo e levá-la para a pracinha ou o parque mais próximos. Queria ver a menina soltar aquele cabelo imaculado, sujar o vestido bonito e, acima de tudo, gritar de empolgação, como era próprio das crianças. Às vezes, David perguntava delicadamente a Greta se ela não achava que Tisca deveria brincar com outras crianças, já que passava tanto tempo na companhia de adultos. Greta balançava a cabeça com firmeza e dizia que os compromissos da filha não permitiam essas atividades. David não dizia mais nada. Entendia que a vida de Greta não tinha sido fácil e ela estava apenas tentando fazer o melhor pela filha.
Não havia dúvida de que a menina era amada. Além disso, David detestava a expressão no rosto de Greta quando a questionava. Caminhando de volta para casa, decidiu que era melhor ir para o sul da França afinal. Precisava de férias e até que conseguisse reunir coragem para dizer a Greta o que sentia, era ridículo fazer sua vida girar em torno dela. Ouviu o telefone tocar no estúdio e correu para atender. Hello? David, é a mamãe. Oi, mãe. Que bom ouvir sua voz. Bom, eu sempre digo que só uso esse treco para dar más notícias, disse LJ em tom tristonho. O que houve? É o seu tio Owen. O Dr. Evans me ligou agora há pouco. Faz algum tempo que Owen anda doente, você sabe, mas ele piorou muito neste último mês. Ao que parece, ele quer me ver. E você vai? Bem, tenho a impressão de que preciso ir. Andei pensando e, caso não esteja muito ocupado, queria que fosse comigo para me dar apoio moral. Acha que poderia me buscar de carro na estação de Paddington e me levar até lá? Peço muitas desculpas, mas não sei se consigo voltar a Marshmont sozinha. É claro, mamãe. Não tenho nada para fazer nas próximas semanas, de qualquer modo. Obrigada, David. Fico extremamente grata. Seria possível irmos amanhã? Pelo que o médico disse, Owen não tem muito tempo de vida. Entendo. Devo falar com Greta? Não, respondeu ela de maneira ríspida. Owen não pediu para vê-la. Não se deve mexer em casa de marimbondo. Os dois falaram sobre os horários dos trens e David combinou que a encontraria às 10h30, seguindo de lá para o país de Gales. Pôs o fone no gancho e se sentou à escrivaninha, imerso em seus pensamentos. Achava que Greta devia ser informada da doença de Owen. Afinal, ainda era legalmente casada com ele. No entanto, não queria criar caso quando era evidente que sua mãe estava nervosa com a ideia de voltar a Marshmont e se encontrar com o tio dele. Ao se levantar da escrivaninha, David se perguntou o que teria sido dito a Jessica sobre seu pai. A longa viagem para o país de Gales foi facilitada pelo bom tempo e pelo trânsito tranquilo. David e LJ foram conversando durante todo o trajeto. Parece estranho voltar, não é, David? Perguntou ela ao seguirem pela estrada sinuosa do vale, ladeada por viçosos campos em aclive no último trecho da viagem para Marshmont. Sim, para você faz mais de 10 anos, não é? Mas é incrível como a gente se adapta. Eu me tornei um grande pilar da comunidade de Stroud e uma ótima jogadora de bridge ainda por cima. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Este é meu lema. Acrescentou em tom seco. Bem, com certeza parece combinar com você. Está mesmo com uma ótima aparência. Quando se dispõe de tempo, ele parece fazer bem a aparência. Fez-se silêncio entre os dois ao saírem da estrada do vale e começarem a subir a rua estreita em direção a Marshmont. Quando passaram pelo portão e a casa despontou no horizonte, LJ deu um suspiro. Na tarde cálida de junho, as janelas cintilavam a luz forte do sol, parecendo acolhê-la de braços abertos em sua volta para casa. David parou o carro diante do solar e desligou o motor. No mesmo instante, a porta da frente se abriu e Mary veio correndo. Patrão, que maravilha vê-lo aqui depois de tantos anos. Nunca perco o seu programa no rádio. E olhe que você não parece nem um dia mais velho, bah. Olá, Mary, disse David, dando-lhe um abraço caloroso.
É muita gentileza sua dizer isso, mas acho que ganhei uns quilinhos desde aquela época. Você sabe que nunca fui de recusar um biscoito ou uma fatia de bolo. Deixe disso, você está muito bem, respondeu Mary. LJ desceu do carro e o contornou para cumprimentá-la. Como vai, minha querida? Muito bem, obrigada, Sra. Marshmont. Melhor ainda por vê-la de volta ao seu lugar. Os três caminharam para a porta da frente. Ao entrar no vestíbulo, David pôde sentir a tensão da mãe. A viagem foi longa, Mary. Será que você arranjaria um chá para a gente antes de minha mãe falar com o Sr. Marshmont? É claro, patrãozinho. No momento, o Dr. Evans está com ele. O patrão teve uma noite difícil. Se quiserem ir para a sala de estar, aviso ao médico que vocês chegaram e levo o chá. Enquanto Mary desaparecia no segundo andar, David e LJ atravessaram o vestíbulo e entraram na sala de estar. Santo Deus! Como está bolorento isto aqui! Será que Mary nunca areja essas salas? E os móveis parecem não ser limpos há meses. Eu diria que ela não deve ter muito tempo para as tarefas domésticas, tendo que cuidar de Owen. Mas LJ tinha razão. A sala graciosa, que recordava como sempre imaculada, com os móveis cuidadosamente ilustrados, agora parecia maltrapilha. Ela foi muito boa gente por ter ficado com ele. LJ foi até uma das portas, abriu o trinco e a escancarou. Os dois foram para a varanda e respiraram ar fresco. Me dê uma mãozinha, sim? Se tirarmos o pó destas cadeiras, poderemos tomar nosso chá aqui. Lá dentro está deprimente. Um horror. LJ estava levantando uma cadeira enferrujada de ferro batido quando Mary entrou com o chá minutos depois. É só deixar aí que nos serviremos, meu bem, disse LJ, instruindo Mary. Ótimo, Sra. Marshmont. Já avisei ao Dr. Evans que vocês chegaram. Obrigada. Pode sugerir a ele que nos acompanhe em uma xícara de chá? Posso sim, senhora, disse Mary e voltou para dentro de casa. Os dois bebericaram o chá em silêncio. Como é que eu pude deixar isto? Murmurou LJ, contemplando a paisagem idílica. Abaixo do arvoredo que cobria as encostas suaves dos morros, a luz do sol cintilava na superfície vítrea do rio em seus meandros preguiçosos pelo vale. Sei o que você quer dizer. David deu um suspiro e fez um carinho na mão da mãe. O som da água corrente sempre me faz lembrar minha infância. Os dois se viraram ao ouvir passos. Por favor, não se levantem. Laura Jane e David, obrigado por terem vindo tão depressa. Com o cabelo agora rajado por fios grisalhos, o Dr. Evans sorriu para eles. LJ lhe serviu uma xícara de chá e ele se sentou. E então, como Owen está, doutor? Receio que não esteja nada bem. Sei que vocês estão cientes de que há alguns anos o Sr. Marshmont tem tido um problema sério com a bebida. Pedi repetidas vezes para ele parar, mas infelizmente ele ignorou minha orientação. Sofreu inúmeras quedas ao longo dos anos e agora o fígado está parando de funcionar. Quanto tempo ele tem? David observou a mãe atentamente. O rosto dela não deixava transparecer o menor indício de emoção. Como sempre, ela estava sendo prática. Mas David notou que suas mãos se contorciam sem parar no colo. Para ser sincero, Sra. Marshmont, fico admirado por ele ter durado tanto.
1 semana, talvez 2. Sinto muito, mas é isto. Eu poderia transferi-lo para um hospital, mas eles não teriam muito o que fazer. Além disso, ele se recusa categoricamente a sair de Marshman. Sim. Bem, obrigada por ser tão franco conosco. O senhor sabe que eu prefiro assim. Ele sabe que você chegou, Laura Jane, e quer vê-la o mais cedo possível. No momento, está lúcido. Sugiro ir lá quanto antes. Pois bem. LJ se levantou e David a viu respirar fundo. Mostre o caminho. Minutos depois, ela entrou na penumbra do quarto de Owen. Deitado em sua cama, ele era um velho frágil e encolhido. Estava com os olhos fechados, a respiração fraca. LJ parou junto à cama, fitando o rosto do homem a quem um dia tinha amado. Pensou em quantas vezes no passado sempre havia imaginado um dia em que os dois teriam a chance de acertar as coisas um com o outro. Seriam trocados pedidos de desculpas e as mágoas exorcizadas. Agora, o caráter final da situação a deixou horrorizada. Não restava futuro algum. As mãos de LJ cobriram sua boca, sufocando as lágrimas. Os olhos de Owen se abriram. Ela se sentou na beirada da cama e inclinou a cabeça para ele a fim de que o homem pudesse vê-la. Owen ergueu uma das mãos trêmulas e a tocou no braço. Perdão. LJ segurou a mão dele, levou-a à boca e a beijou, mas não respondeu. Eu preciso explicar. Owen parecia lutar não apenas fisicamente, mas mentalmente para enunciar as palavras. Eu amo você. Sempre amei. Nunca amei mais ninguém. Uma lágrima desceu pela face. O ciúme. Uma coisa terrível. Eu queria machucar você. Perdão. Owen, seu velho bobo. Eu achava que você detestava até a simples visão de mim. Foi por isso que saí de Marshman. Respondeu ela, perplexa com o que ele acabara de dizer. Eu queria castigar você por ter se casado com meu irmão. Quis pedir que se casasse comigo quando ele morreu. Mas o orgulho... Não consegui. Entende? LJ ficou com o coração apertado. Ah, meu Deus, Owen, por que você não me disse? Todos esses anos desperdiçados, anos que podiam ter sido tão felizes. Fui eu a razão de você ir para o Quênia. Não suportei ver você carregando o filho do meu irmão. Preciso me desculpar com David. Não foi culpa dele. Sabia que vivi um verdadeiro inferno quando chegou a carta do Ministério da Guerra avisando que você havia desaparecido em combate. Esperei 3 longos anos rezando para você estar vivo. Mas todos me diziam que eu tinha que levar minha vida adiante. Sua família queria que eu me casasse com Robin. O que mais eu podia fazer? Perguntou LJ em desespero. Você sabe que eu nunca o amei como amava você. Tem que acreditar em mim, Owen. Ah, meu Deus, se ao menos você tivesse voltado e me pedido em casamento quando Robin morreu.
eu teria aceitado na mesma hora. Eu queria, mas o rosto de Owen se contorceu de dor. Enfrentei a morte muitas vezes na guerra, mas agora estou com medo, muito medo. Apertou a mão dela. Você fica comigo até o fim? Por favor, preciso de você, Laura Jane. Seriam estes últimos dias o suficiente para compensar a vida inteira que eles haviam perdido? Nunca. Mas era tudo o que tinham. Sim, meu amor, disse ela em voz baixa. Ficarei com você até o fim.